A Escola do Parlamento da Câmara acaba de encerrar o curso Políticas Públicas de Cultura, que debateu o programa e as principais questões da área. Para falar do assunto, está conosco a coordenadora do curso, professora Maria Carolina Oliveira. Boa noite, professora. Boa noite. Que balanço a senhora faz do curso? Olha, o curso foi muito interessante. A gente teve uma presença maciça de alunos. Cerca de 100 pessoas acompanharam todas as aulas. Foi um curso dado em 6 aulas. E era um público bem interessante também, que eu acho que é um público muito parecido com o público do próprio campo da cultura, que é caracterizado por uma atuação um pouco mais diversa, com múltiplas entradas no campo. Então a gente tem gestores que também já tiveram atuação na produção artística, ou às vezes até tem ainda, e que também são da academia, e também são militantes, ou pesquisadores que também já tiveram atuação no campo da gestão pública e às vezes atuação na realização de atividades culturais também. Acho que a área da cultura ela tem um pouco essa característica do engajamento, né, das pessoas. Os próprios professores do curso também tinham esse perfil. E foi muito bacana porque tinham vários gestores públicos, vários produtores de artes e de outras formas culturais, e a gente conseguiu construir um debate bem rico, trazendo contribuições de vários lugares. Quantos professores administraram? Foram, os professores fomos eu, o Danilo Júnior de Oliveira, Valmir Souza, Ana Paula Duval e Luana Vilutes. Todos pesquisadores da área de cultura, cada um com uma abordagem diferente. E quais foram os principais pontos discutidos? Então, os principais pontos têm a ver também com a formação dos professores. A gente fez um curso, a gente desenhou esse curso juntos, eu e essa equipe de professores, e a gente pensou em abordar alguns aspectos conceituais da cultura, da discussão sobre cultura e políticas culturais, políticas de fomento às artes e a outros tipos de cultura, cidadania cultural, outras entradas de cultura. E a gente fez primeiro um histórico das políticas culturais, das principais questões, situou essa discussão no Brasil. Depois a gente fez uma aula sobre marcos institucionais, grandes marcos institucionais da cultura, a começar pela nossa própria Constituição Federal de 88, né, em que está escrito que o Estado garante a todos o acesso à cultura e ao exercício dos direitos culturais. Então a gente passou um pouco por essa discussão de direitos culturais, de marcos teóricos, a gente falou um pouco do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura como os principais marcos e os principais enquadramentos dessa questão na política hoje. E depois a gente seguiu com uma série de aulas, cada uma delas esmiuçando aspectos específicos do Plano Nacional de Cultura, dimensões específicas. Então a gente falou da dimensão simbólica da cultura, da dimensão cidadã da cultura e da dimensão econômica da cultura, exemplificando com algumas ações e programas e políticas que contemplam cada uma dessas dimensões. Agora, existe uma infinidade de movimentos que se encaixam na definição de cultura. A senhora acredita que seja possível o Estado contemplar todas elas de forma igualitária? Essa é uma discussão que a gente trouxe bastante para o curso, porque a gente tem no Brasil, de forma geral, e nas cidades, especificamente nos estados, a partir dos anos 2000, uma retomada do papel do Estado, né, porque a gente passou pelos anos 90, quase todos foram marcados por mais ausência de Estado nessas áreas, na área de cultura também. A gente chegou até a extinção do Ministério, né, no começo da década de 90, e a gente teve, nos anos 2000, a grande toada da discussão da política cultural foi participação e descentralização dos atores. Então a gente tem, de fato, vários grupos clamando por representação, o que na verdade é ótimo, né, porque a gente vive num contexto de democracia. E, na minha opinião, todas as áreas da política elas vão ter essa dificuldade. Quanto mais a gente tem a abertura para a participação, para a descentralização, mais a gente vai ter diferentes grupos pleiteando pelos mesmos recursos, que no caso da cultura são poucos, né? É uma das pastas que tem menos recursos em todos os níveis. Mas eu acredito sim, com certeza, que é possível o Estado colocar esses grupos em negociação e contemplar. A gente tem, por exemplo, o exemplo das conferências de cultura, que são instrumentos previstos pelo Sistema Nacional de Cultura. A gente teve conferências municipais, estaduais e a nacional, e que são um espaço por definição para esses grupos se colocarem suas demandas, negociarem muitas vezes. E
enfim, é um caminho que eu acho que tem mostrado algum resultado nesse sentido, de contemplar diferentes interesses. Professora, obrigado por sua participação Eu que aqui no Jornal agradeço. da Câmara e parabéns pelo curso. Muito obrigada.